Olá, galera linda do meu coração, como estão vocês hoje? Espero que vocês estejam bem, estejam alegres, estejam felizes, brincando, se divertindo, aproveitando as férias, né? E curtindo também o nosso canal. E aí, prontos para mais uma história com o tema do Natal? A nossa história de hoje tem por título Emanuel, o mistério do Natal. Será por que é um mistério, hein? Então vamos descobrir qual que é esse mistério? Mas para começar, crianças, deixa eu te perguntar. Você já se sentiu triste, sozinho, cabisbaixo? Talvez você seja uma criança com poucos amigos, ou talvez você vive longe da sua família, às vezes o papai, mas a mamãe está se separando, você vive só com o papai ou só com a mamãe, não é? Ou às vezes você tem um amiguinho lá na escola que pratica bullying com você, que não te respeita, não é? E você gostaria, assim, de ter alguém que te respeitasse, que te amasse, que gostasse de você, que tivesse disposto a te ajudar nos momentos difíceis. Mas não se esqueça que tem alguém assim, aí pertinho de você. É Jesus, isso mesmo, que significa o título da nossa história, o Emanuel, o Deus conosco. Papai e mamãe, às vezes o amigo não está perto de você a todo momento, né? Mas Deus, Ele está com você 24 horas por dia. Jesus está aí do seu lado, te dando carinho, te dando atenção. Às vezes você não está vendo Ele, mas que Ele está aí, Ele está. Que Ele é soberano, Senhor de todas as coisas. Deus, Ele mandou para nós esse amigo que é Jesus, o Emanuel, Deus conosco. E Ele é maravilhoso, Ele criou o mundo e tudo que no mundo existe. Ele criou os céus, os oceanos, a terra, os animais do mar, os pássaros, todos os seres viventes. E Ele também criou as duas primeiras pessoas que existiram, que foi o que? Adão e Eva, este lindo casal. Deus os criou e Deus tinha com eles o que? Uma amizade. Já pensou, crianças, que legal? Nós falamos com Jesus, nós sabemos que Ele está do seu lado, do nosso lado, mas só que a gente não vê Ele, né? Ele está aqui do nosso lado, mas a gente não vê. Mas Adão e Eva via Jesus assim, fisicamente. Olha que privilégio. Todos os dias, Deus vinha visitá-los, vinha conversar com eles. E Deus, assim como Ele amava Adão e Eva, Ele ama também todas as pessoas. Ele ama você, Ele ama eu também. Só que as pessoas, nós jamais poderemos amar a Deus como Ele nos ama. Porque lá em João, Ele fala bem assim, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você é criatura de Deus. Ele fez você. Veja, foi Ele quem nos deu a vida e Ele sabe tudo a seu respeito. Lá em Jeremias 31:3 ele fala que com amor eterno te amei, com bondade te atraí. Então Deus quer nós do ladinho dele e Deus tem um lugar todo especial que Ele criou para que nós pudéssemos ir morar lá com Ele, que é a casa dele, que é o céu. Já imaginou, crianças, você morar num lugar maravilhoso como esse, com ruas, uma cidade toda feita de ouro? Isso mesmo. A casa de Deus do céu é perfeito, porque Ele é santo. Isso significa que Ele é completamente puro, bom e nunca fez nada de errado. Este Deus perfeito nunca deixará de amar você. E Deus amava Adão e Eva também. Ele tinha muito amor por Adão e Eva. E todos os dias Deus vinha e conversava com eles. Mas um dia, quando Deus veio, chamou Adão, meu amigão, Adão. Cadê o Adão? O que será que tinha acontecido? Adão e Eva não responderam. Eles estavam o quê? Escondido de Deus. Porque Deus tinha falado para eles, olha, esse jardim aqui todo é para vocês curtir, aproveitar. Só daquelas duas arvorezinhas ali, ó, do meio do jardim, vocês não podem tocar nela, não pode comer. Deus falou que eles podiam tudo,
só não podia tocar naquelas duas árvores. E Adão e Eva fez o quê? Desobedeceram a Deus, que os tinha criado e lhe mostrado o seu amor. A amizade que tinham com Deus foi quebrada. Eles sentiram medo, então tentaram esconder de Deus. E desobedecer a Deus é pecado. E Adão e Eva não são os únicos que pecaram, porque nós, crianças, pecamos também. O que é pecado? Pecado é eu escolher fazer as coisas do meu jeito e não do jeito que Deus quer. Por exemplo, quando você desobedece os seus pais ou algum adulto que está com autoridade sobre você, você também, quando faz coisas como odiar alguém, como pegar mentira, falar palavrão, tudo isso são pecados. E nós, por sermos pecadores, nós vamos cometer pecado durante toda a nossa vida. A Bíblia diz, lá em Romanos 3:23, que todos pecaram e todos carecem de Deus. Você pode me dizer, eu não sou pecador, não. Quando você fala que não é pecador, você já está pegando mentira, porque a Bíblia, a palavra de Deus, diz que todos pecaram. Isso inclui você e eu também. O pecado é algo muito sério, porque o meu e o seu pecado nos afastam de Deus para sempre. A Bíblia que diz, e o castigo para o pecado é a morte. Está lá em Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é a morte. Isso significa que você vai ficar longe de Deus. Não é você morrer, papum, fisicamente, mas é a morte espiritual, a sua alma, o seu espírito ficar afastado de Deus. Depois que seu corpo morrer, você ainda permanecerá longe dele, se você não aceitá-lo. Você vai ter o que? O castigo eterno. Tudo isso acontecerá por quê? Porque você escolheu fazer coisas erradas ao invés de seguir o caminho que Deus preparou para você. E foi o que aconteceu com Adão e Eva. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo. E daquele momento em diante, todas as pessoas nasceram pecadoras. O pecado afastou Adão e Eva da amizade com Deus. Olha que tristeza. Por causa do pecado, a criação de Deus deixou de ser perfeita. O pecado trouxe doença, infelicidade, a morte para o mundo. Deus disse a Adão e Eva que as suas vidas seriam muito difíceis por causa do pecado deles. Eles tiveram o quê? Que sair, não podia mais viver naquele jardim perfeito que Deus tinha criado para eles. Agora, eles teriam que trabalhar duro para viver. Mas Deus amava as pessoas que ele havia criado. E ele contou a Adão e Eva sobre seu plano maravilhoso. Deus prometeu que enviaria alguém que abriria o caminho para que nós, seres humanos, para que todas as pessoas pudessem ser amigo dele de novo. E Deus falou para Adão e Eva. Mesmo muito tempo depois, Adão e Eva teve seus filhos, netos e bisnetos. E Deus ainda se revelou depois que Adão e Eva morreu a muitas pessoas nesse mundo, a muitos profetas, a muitos homens de diferentes tempos, ao longo de anos, de milênios, mas foi apenas por um curto período que Deus desejava estar conosco para sempre. A Bíblia fala, crianças, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos, para ele, é como um dia. Então, para nós, se passaram quantos 1000 anos? Mais de 2000 anos depois que Adão e Eva pecou, 4000 anos, que Deus veio e enviou aquele que seria o seu plano maravilhoso. O que aconteceu? 4000 anos depois de Adão e Eva terem pecado, Deus enviou um anjo e falou com uma mulher chamada Maria. E ele falou para ela
que ela seria a mãe do Salvador do mundo. Deus falou a alguns homens chamados profetas, até bem antes de falar com Maria, que enviaria o seu Salvador e que ele nasceria lá na cidade de Belém. Então, finalmente chegou o tempo. E aí, Deus enviou o anjo Gabriel para falar para Maria. A Bíblia nos conta a mensagem que ele deu a Maria. E está lá no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 31, 30 e 31. E ele falou: salve Maria, porque através de você, Deus vai enviar o Salvador do mundo. E Maria, ela obedeceu ao chamado de Deus. Ela não disse não, ela não desobedeceu. E o anjo falou para ela que esse bebê seria diferente, porque ele viria através do poder do Espírito Santo. Ele não seria como os outros bebês que teriam um pai humano. O seu pai seria o próprio Deus. Ele seria o Emanuel, o Deus conosco. Como você acha que Maria se sentiu quando ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador? Porque ela já tinha ouvido as profecias que Deus tinha dado durante todo aquele tempo, durante milênios antes dela. Ela conhecia o plano perfeito de Deus, mas ela não sabia que ela seria agraciada para trazer o Salvador do mundo. E Deus também enviou um anjo para José e falou para ele para José, olha, não rejeite Maria, porque Maria e José estavam noivos. E aí José achou que Maria o tinha traído. E aí Deus pegou e mandou o anjo e falou: José, olha, aceite Maria. Maria não traiu você. Ela está grávida através do poder do Espírito Santo. E esta criança você dará o nome de Jesus, porque ele será o Salvador de toda a humanidade. Assim como o profeta Isaías disse, Deus enviou Jesus ao mundo como havia prometido. Estava chegando a hora do bebê nascer. E José e Maria tiveram que ir para Belém, porque naquela época Roma estava dominando a terra e eles exigiram que todas as pessoas voltassem à sua cidade natal para que se registrassem, para que o governo cobrasse impostos. Então José e Maria moravam em Nazaré, e eles saíram de Nazaré e foram para Belém. E Maria já estava no final da gravidez. Como é que vocês acham que eles chegaram lá, crianças? Porque naquela época não tinha avião, não tinha trem, não tinha carro, não tinha os meios de locomoção que a gente tem hoje. Maria foi montada onde? Num jumentinho, e José puxando aquele jumentinho, porque ela não tinha condição nem de andar, porque ela já estava no final da gravidez. E quando eles chegaram em Belém, muitas pessoas tinham ido para a cidade, que tinham nascido lá, para se registrarem também. E eles não acharam pousada, nem um hotel aberto aonde tivesse vaga, nem na casa da família deles. E aí, o único lugar que eles encontraram foi o quê? Uma estrebaria. O que é uma estrebaria, professora? Estrebaria era o lugar aonde se guardavam os animais à noite para que não pegassem o frio da noite. Então, trazia-se os bois, as vacas, os cavalos, as ovelhinhas e colocava ali, dentro daquele espaço fechado, para que nenhum animal feroz ou frio os matasse. E aí, quando chegou naquela estrebaria, Maria começou a sentir as dores de parto. E ali naquele local, agora você imagina, criança, será que a estrebaria é um lugar cheiroso, onde animal caga, bija? O cheiro não é muito legal. Será que isso é lugar para uma criança nascer? Mas Jesus, o Emanuel, Deus conosco, queria mostrar, dar para nós uma lição de humildade. Então Maria foi lá, pegou uma manjedoura, que era o coxinho aonde se colocava comida para os animais. Pegou panos, forrou naquele coxo por cima das palhas e ali ela colocou o Salvador do mundo. E ali Jesus veio ao mundo.
Agora, criança, me diz, quando você nasceu, o papai pegou e falou para todo mundo: Olha, chegou gente nova lá em casa. Ele sai falando para todo mundo. A mamãe tá no hospital e fala: Olha, já nasceu a criança. Aí todo mundo fica sabendo. Ou fala por telefone, ou via WhatsApp, via e-mail, não é? Sai falando para os vizinhos. Mas na época de Jesus não tinha isso. Sabe quem anunciou o nascimento do Salvador do mundo? Os anjos. Os anjos apareceram no céu para os pastores que estavam no campo cuidando das ovelhas. Falou bem assim: Não vos assusteis, eis que vos trago novas de grande alegria, porque hoje, na cidade de Belém, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha só, então os anjos anunciaram o nascimento do Salvador do mundo, o Emanuel, o Deus conosco. E os pastores correram para Belém, onde eles encontraram Maria, José e o bebê. Se você fosse um dos pastores, você não ficaria animado, criança? E os pastores saíram falando para todo mundo: gente, nós vimos anjos, vamos lá, vamos para Belém, que chegou o nosso Salvador, o Emanuel, o Deus conosco. E Jesus não permaneceu um bebê, ele não ficou bebê a vida toda. Foi passando, ó, ele foi um bebê, como com certeza você foi uma criança de 7, 8 anos, como você foi um adolescente, como talvez você é, né? De 12, 13, 14, 15, 16 anos, foi um jovem e ele ficou adulto. E quando ele estava adulto, já com 33 anos, ele começou a sua missão. Ele começou a proclamar o reino de Deus, o reino do Pai. E ele curou muitas pessoas, ele curou uma menina, a filha de Jairo, curou cegos, multiplicou pães, fez muitos milagres. Só que eu via pessoas naquela época que não gostaram do que Jesus estava fazendo. E aí eles, com raiva no coração, com ódio, eles fizeram o quê? Eles foram e crucificaram Jesus numa cruz. Mas será que Jesus ficou crucificado naquela cruz? Não, ele foi sepultado em um sepulcro. Mas a Bíblia diz que ele também não ficou nesse sepulcro. Depois de 3 dias, ele ressuscitou, como está lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, mas ao 3º dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Então, Jesus, ele não está na cruz, ele não está no túmulo, porque ele ressuscitou. Por que que ele ressuscitou? Para que o plano perfeito de Deus fosse cumprido. Porque eu não falei no começo da história que Deus queria que nós voltássemos a ter a nossa amizade com Ele, e a única maneira dele voltar a ter amizade conosco era que alguém que nunca tivesse cometido pecado nenhum morresse, derramasse o seu sangue para a nossa salvação e perdão dos nossos pecados. Infelizmente, na terra, todos nós, como eu li aqui para vocês em Romanos 3:23, todos pecaram e todos precisam de Deus. Então, Deus fez o quê? Enviou o seu filho, seu único filho Jesus, para ser o Salvador do mundo e de toda a humanidade. Olha que coisa maravilhosa, crianças. Então, quando Jesus veio, ele cumpriu a sua missão de dar a sua vida para que nós pudéssemos ter a nossa salvação e os nossos pecados perdoados. E você que já creu em Jesus como seu Salvador, eu tenho certeza que você, aí no seu coraçãozinho, você sabe que vai morar no céu com Ele, vai morar naquela cidade maravilhosa e que seu coração, Jesus já morando lá dentro, você não está sozinho, porque você sabe que Ele preparou um lugar no céu para você e que Ele vai voltar para nos buscar, para que a amizade dele não seja só assim, de longe, né? Não digo de longe assim, ele lá no céu fisicamente e nós aqui na terra, mas vai ser uma amizade assim que nós vamos o ver face a face, que é o que está escrito aqui na palavra de Deus. E nós viveremos com Deus para sempre. Então, ao celebrar o Natal, você pode saber que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco,
Não é, crianças? Que maravilha você poder estar agora para sempre com Deus que o ama. Mas que coisa triste é ficar separado dele, não é? Para sempre. E Deus realmente quer que você seja amigo dele. Ele quer ser o seu Emanuel. Olha só o nosso versículo de hoje, que está lá em Mateus 1:23. O que está escrito? Eis que a Virgem concederá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, Deus é o nosso Emanuel. E olha só, tem uma música bem bonita também que fala sobre isso, ó. É bem assim a musiquinha, ó. Linda noite é Natal, Natal, em Belém, Belém, um neném nasceu. Vem do céu para nos salvar, é Natal de Jesus. Que alegria, Jesus nasceu, veio Emanuel, Deus conosco está. Adoremos o Salvador, é Natal de Jesus. Que coisa gostosa, não é, criança? Olha, agora eu vou fazer uma oração em agradecimento a Deus por ele ser o Emanuel, o Deus conosco. E aí, viram o mistério do Natal? Foi resolvido o mistério? Foi resolvido o mistério, que o Emanuel é o Deus conosco. Papai do céu, muito obrigado pelo Senhor ter dado Jesus de presente para nós, para que nós tivéssemos a nossa salvação e os nossos pecados perdoados. Jesus, muito obrigado pelo Senhor ter saído aí da sua glória, de um lugar tão maravilhoso e vindo aqui nessa terra e passado por tudo que nós passamos, para que hoje nós podemos ter a nossa salvação e os nossos pecados perdoados. Papai, muito obrigado pelo Senhor ser o nosso Emanuel, o Deus que está conosco, e por isso te agradecemos, Jesus. Amém. Bom, crianças, espero que vocês tenham curtido mais essa história de Natal. E olha, entra no nosso canal Virtudes Kids e Teens, se inscreva, curte, compartilha, comenta. E olha, aguardo vocês no nosso próximo encontro com mais uma história sobre o nascimento do nosso maravilhoso Salvador Jesus. Um beijo da professora Esther para você.